Muito bem, vamos lá. Não vou enrolar muito não, vamos começar falando sobre espaços vetoriais Rn. Primeiro, o que é o Rn? Porque o que é um espaço vetorial, né? Espaço vetorial a gente vai trabalhar um pouco mais na frente, tá? Eu vou primeiro definir o que é Rn e dar ao Rn a estrutura de um espaço vetorial. A gente vai ver. Basicamente, a estrutura de espaço vetorial é só definir uma soma de vetores Rn, uma soma entre elementos do Rn e uma multiplicação por escalar, tá? Então vamos definir o que é o Rn. O Rn é um conjunto. Deixa eu escrever aqui. Rn é o conjunto de todas as sequências ordenadas, de n números reais ordenados, tá? Isso é o Rn. O que é uma sequência? Você tem uma sequência de n números reais ordenados. Tem o primeiro número real, tem o segundo, tem o terceiro, até o enésimo número real. A gente também chama isso de uma ênupla de números reais, tá? Também chama isso de uma ênupla. Eu vou dar um exemplo. Um exemplo mais simples é o R1. O R1 é a sequência de um número real. Vou colocar aqui, por exemplo, R1, o R, né? É o conjunto de toda a sequência de um número real, ou seja, um número real, tá? É o conjunto dos números reais. É um conjunto de todas as sequências ordenada, né? Não precisa de ordem, só tem um número, de um número real. Número real. Exemplo, o número 3, o número 1, o número 2, o número π, são números reais, são sequências de um número real. R2 é o conjunto de todas as sequências de dois números reais ordenados. O que é isso? Uma sequência de números reais ordenados é um par ordenado de números reais. Ou seja, de pares ordenados de números reais. Ou seja, os conjunto de todos os pares ordenados de números reais. Que basicamente você deve ter visto em algum ponto de geometria analítica, né? Em algum momento que dá para mapear esses pares ordenados num ponto do plano cartesiano, né?
colocar aqui, exemplo. Vou colocar aqui o 1, 2 pertence a R2. Par ordenado 1, 2 pertence a R2. Tá? Ou seja, isso você pode mapear um par ordenado a um plano. Existe uma interpretação geométrica para o R2, para o conjunto R2. Tá? Outro exemplo é o R3, que aí tem uma sequência de 3 números reais, que eu tenho uma tripla ordenada, que a gente consegue ter um ponto no espaço tridimensional correspondente. Tá? O R3, o R3 é o conjunto, deixa eu tirar aqui, é o conjunto de todas as triplas ordenadas, todas as triplas ordenadas, tá? Entre triplas ordenadas, por exemplo, o ponto 2, 5 raiz de 3 pertence ao R3. Tá bom? Tá aqui. Aí a gente pode generalizar, tá? A gente pode generalizar RN. N pode ser qualquer número, de 1 até pode existir R1000, existir R1 milhão, assim, uma sequência de 1 milhão de números reais. Pode acontecer, pode ter. A gente pode, em geral, a gente vai pegar qualquer elemento do RN, em geral, tirar aqui, colocar em outro parágrafo. Em geral, qualquer elemento do RN, tá? Pode ser escrito da forma, vou pegar aqui x1, x2, assim por diante até xn, tá? Onde cada um desses x1, x2, assim por diante até xn, são números reais, tá bom? Pode sempre, assim, a gente pode sempre escrever um elemento do RN como essa ênupla ordenada, com essa sequência de N números reais ordenados. Só que aí tem um problema, quando N é maior que 3, a gente não tem uma interpretação geométrica para isso, porque a gente viu, né? No R2 a gente pode dizer que, olha, cada ponto do R2 corresponde a um ponto no plano cartesiano. Cada ponto do R3 corresponde a um ponto no espaço. Tem 3 dimensões, tem x, y, z, né? Corresponde a um ponto no espaço. R4 corresponde ao quê? A um ponto no espaço quadridimensional. A um R5, um ponto no espaço 5-dimensional. Sim, mas não dá para visualizar, né? Esse é o problema. Não dá para visualizar um ponto, não dá para visualizar geometricamente um ponto no R10 ou no R200. Não dá. É muito... eu não consigo, não sei. Pode ser que alguém consiga, eu não consigo visualizar. Nesse caso, existe outra forma de visualizar,
Existe outra forma de visualizar esses pontos, que não é necessariamente a forma usual, mas eu vou mostrar uma forma de visualizar um ponto num R qualquer, RN, R200, R4000, enfim. Dá para visualizar de outra forma, tá? Eu posso interpretar um ponto no RN, na verdade, como uma função, não como um ponto geométrico. Deixa eu escrever aqui. Podemos interpretar, isso é uma forma de interpretar, para visualizar mesmo. Podemos interpretar um ponto ou um elemento do RN. Sempre que eu vou falar de um elemento do RN, eu vou chamar ou de um ponto ou de um vetor, tá? De vetor, depois do que eu definir uma estrutura de espaço vetorial nele. Mas vamos lá, a gente pode interpretar, eu vou chamar de ponto, tá? Um ponto, vamos chamar que é um elemento do RN. Um ponto do RN como uma função, tá? Uma função, vamos lá, como eu posso falar, eu vou dizer, uma função, que letra eu uso? Eu vou usar a função x, tá? Uma função x que vai, podia usar qualquer outra, podia usar f, por exemplo, mas enfim, quis usar o x. Uma função x que vai do conjunto formado pelos elementos 1, 2, 3, assim por diante, até n, até para os números reais, tá? Ou seja, para cada elemento desse conjunto aqui, desse conjunto 1, 2, 3, 4, 5 até n, existe um número real correspondente, que é o que a gente tá fazendo aqui, né? Por exemplo, basicamente a gente pega, por exemplo, um i, vou colocar aqui, um i que vai de 1 até n, ou seja, um i que faz parte desse conjunto de 1 até n, e manda para um elemento, um número real, que eu vou chamar de xi. Nesse caso, eu vou colocar i como um subscrito, um i como um índice, tá? Eu podia colocar x de i, tá? Que eu podia colocar, por exemplo, x de i, mas isso não é usual nesse caso, tá? O usual geralmente usar o i como um índice subscrito, tá? Bem, então, para cada função dessa, eu tenho um ponto no RN, do RN. Basicamente é o seguinte, esse xi eu vou chamar esse xi é chamado de a iésima componente do ponto, ou do vetor, né? Do ponto x. Então eu vou do ponto x que pertence a Rn. Então basicamente cada ponto do Rn ele tem n componentes, tá? A primeira componente, que é associada ao número 1,
a segunda componente, a terceira componente e assim por diante, tá bom? Então, essas componentes, elas são resultado de uma função. Eu posso interpretar assim, uma função que vai do número 1, 2, 3, 4, 5 até um número real. Para cada número, para cada número natural, entre 1 e n, para cada número natural, entre 1 e 1n, eu tenho um número real correspondente. E isso esse é meu ponto do RN, esse é meu elemento do RN. Tá? Então, para cada função dessa, eu tenho um elemento do RN. Beleza? Agora eu preciso. Até aqui tudo bem, assim, mas a gente vai vamos começar definindo soma de pontos no RN, tá? Ou soma de vetores no RN. Vamos definir a soma de vetores no RN. Eu estou chamando vetor porque, assim, não ia chamar pontos, chama soma de pontos do RN, mas no final isso aqui vai ser, eu vou começar a chamar de vetor, porque essa estrutura que eu estou definindo agora vai ser uma estrutura de um espaço vetorial, ou seja, esses caras no RN eles vão ter as mesmas características que vocês devem ter visto em geometria analítica, dos vetores de geometria analítica, vetores do R2, por exemplo, em particular, no caso do R2, esses caras vão se comparar da mesma forma que os vetores no plano, tá? Os vetores que vocês viram lá no plano. No R3 também vão se comportar da mesma forma que os vetores que vocês viram lá no espaço tridimensional. Como é que eu defino a soma dos vetores? Então, eu vou definir pelas componentes, tá? Vou definir pelas componentes. Então, dados dois vetores, e aí eu não vou colocar a setinha em cima, tá? Esse cara, eu vou dizer que são vetores, dois vetores x e y pertencentes a Rn, tá? Vamos definir a soma x mais y da seguinte forma. Então, eu vou definir o seguinte. Eu vou definir pelas componentes. Então, a iésima componente da soma vai ser a soma das iésimas componentes de cada vetor. Então, basicamente é o seguinte, pego x mais y, a iésima componente do vetor x mais y vai ser igual a iésima componente de x mais a iésima componente de y. Tá? Vou dar exemplos. Por exemplo, isso aqui funciona muito bem no R2, por exemplo. Vou dar um exemplo do R2, depois vou dar um exemplo do R3, depois vou dar um exemplo de um espaço vetorial maior, de dimensão maior. Colocar exemplos. Digamos que x seja igual a, sei lá, 1 e 3, e y seja igual a menos 2 e 1. Então, x mais y, então, a primeira componente desse vetor x mais y vai ser a soma das duas componentes, das primeiras componentes dos dois vetores. Então, vai ser a primeira componente de x, a primeira componente do vetor x mais y. Vai ser a primeira componente de x mais
a primeira componente de y. E a segunda componente de x mais y vai ser a primeira componente de x mais... Desculpa, vai ser a segunda componente de x mais a segunda componente de y. Isso aqui é muito simples, é 1 mais menos 2, fica 1 menos 2 dá menos 1. 3 mais 1, 4. Tá? Então, no caso, se x for igual a 1, 3 e y for igual a menos 1, menos 2, 1, x mais y é menos 1 e 4. Tá bom? Muito simples. É a mesma coisa que acontecia lá no R2 que vocês viram em geometria analítica. Tá? Vou dar mais um exemplo aqui. Eu vou partir para um exemplo mais de uma dimensão maior, o R4, por exemplo. X vai ser, sei lá, 1, 0, menos 1, 2 e 1, R5. E y é igual a 2, menos 2, 3, menos 1 e menos 3. Pronto. Então, x mais y, aí eu vou somar cada uma das componentes. 1 mais 2 dá 3, 0 menos 2 dá menos 2, menos 1 mais 3 dá 2, 2 menos 1 dá 1, e 1 menos 3 dá menos 2. Pronto. Essa é a soma desses dois vetores. Uma coisa que talvez que tem que ficar clara, tá? Uma coisa que tem que ficar clara aqui. Eu estou definindo soma de dois vetores do mesmo espaço. Não posso somar vetores de espaços diferentes. Tá? Não existe eu somar o vetor 1, 3 com o vetor 1, 2, 3 e 4. Eles são de espaços diferentes, não dá para somar. Para somar tem que ter... São dois vetores do mesmo espaço, tem que ter o mesmo número de componentes para eu somar, componente com componente. Tá? Isso é muito importante. Porque, sei lá, vai que vocês tentam somar vetores de espaço diferentes, né? Isso não pode, tá? Não é que não pode, você pode até... Você pode criar qualquer coisa, você pode criar a sua matemática, né? Você pode criar uma matemática que você quiser, mas assim... esse tipo de... Aqui eu só estou definindo soma de vetores dos mesmos espaços, tá? Mesmo espaço. Muito bem. Deixa eu fazer isso depois. Agora eu vou definir a multiplicação. A multiplicação por escalar. A multiplicação de um vetor desse, do Rn, por um escalar, tá? Por escalar. Basicamente, seja A um número real, e x um vetor que pertence ao Rn, tá? Com, digamos que x seja igual a x1, blá 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 até xn, tá? Um vetor qualquer do Rn. Eu vou definir a multiplicação desse escalar. Esse A é um escalar, é um número real, tá? Eu vou definir a multiplicação desse escalar com esse vetor do Rn. Então A vezes x vai ser igual a vezes... Deixa eu pegar aqui. A vezes x, a iésima componente do vetor
A vezes x é igual a A vezes a iésima componente de x. Em outras palavras, ou seja, AX vai ser igual a AX1, AX2, e assim por diante, até AXN. Tá? Eu multiplico todas as componentes pelo escalar A. Aí eu tenho a multiplicação desse escalar pelo vetor x. Beleza? Ok. Deixa eu dar um exemplo aqui. Deixa eu dar mais um exemplo. Deixa eu dar exemplo. Exemplos. Vou dar um exemplo 1, que vocês devem conhecer já. Por exemplo, eu quero multiplicar o vetor 1, 3 por 2. Então, 2 vezes o vetor 1, 3 é igual, multiplico 2 por 1, 2, multiplico 2 por 3, 6. Pronto. Só multiplico as duas componentes por 2. Digamos que eu quero multiplicar esse vetor aqui, ó, por menos 1. Ou menos 2, sei lá. Menos 2. Menos 2 vezes aquele ali, ó. 1, 0, menos 1, 2 e 1. Pronto. Isso aqui vai dar menos 2, 0, 2, menos 4, menos 2. Pronto. Só eu multiplico 2, menos 2 no caso, por cada uma das componentes. Vale qualquer número, tá? Não precisa nem ser número inteiro. Posso multiplicar por raiz de 3, por exemplo. Eu multiplico por raiz de 3 todas as componentes. Posso multiplicar por π, multiplico por π todas as componentes. Tá? Pronto. Existe um vetor que é especial em cada um desses espaços Rn. Esse ponto que é especial é a origem. A origem, como falar origem, quando eu faço a analogia com o plano, né? O plano, esse ponto é a origem, no espaço tridimensional de um ponto é a origem, esse ponto a gente chama de origem, né? Ou vetor nulo. Tá? Em cada um dos espaços Rn, em cada um dos espaços Rn existe um vetor nulo. Que é definido como o vetor cujas componentes são todas iguais a zero. São todas iguais a zero. Iguais a zero. Tá? Ou seja, no R1 é o número zero, ele é igual ao número zero, mas, por exemplo, no R2 esse vetor, colocar exemplos. No R2 é o vetor 0, 0, ou seja, todas as componentes são iguais a zero. No R3
é o 000, vocês entenderam, né? No RN, ele é meio boring, mas é o 0, tudo zero, tá? Tudo igual a zero. Muito bem. Acho que é isso. Acho que tá bom. Só a definição mesmo desse espaço vetoriais é RN. No próximo vídeo eu vou mostrar algumas propriedades dessas operações, tanto da operação de soma de vetores e da operação de produto de um vetor por um escalar, tá? Então, até mais.